Antes de começar o nosso videocast, eu quero apresentar para vocês as marcas que vieram com a gente aqui para Cannes. Coca-Cola. A Coca-Cola está em todo momento de celebração das famílias brasileiras e não podia ser diferente. A Coca-Cola está com a gente aqui em Cannes, celebrando o cinema brasileiro, celebrando o cinema nordestino, celebrando o cinema cearense, que é o que a gente está fazendo aqui. Coca-Cola está com você dentro dos estádios, está na festa de aniversário, está no Natal, está no Carnaval, está em todo lugar. Estou aqui celebrando o cinema ao lado da Coca-Cola. Muito obrigado, Coca-Cola, por estar com a gente aqui no Festival de Cannes e nos suportar, nos dar apoio em todas as nossas ideias. Obviamente, a gente não vai sem vocês. Toda a resenha pede Castanha do Norte, toda, futebol, basquete, Fórmula 1 e assistir um cineminha com a Castanha do Norte também é o diferencial. A Castanha do Norte veio com a gente, inclusive nos mandou vários kits para que a gente entregue às pessoas nordestinas que moram na França, que moram em Nice, que moram em Cannes, que moram em Mônaco, pelos lugares que a gente vai passar. Então a gente está trazendo essa lembrança de casa para as famílias nordestinas que moram aqui. Tamo junto do Norte, muito obrigado. Só a graduação de Cinema e Audiovisual da Universidade Unifor prepara você para o mercado de trabalho e para esse mundão e quem sabe até chegar aqui em Cannes. Lá tem estúdios com equipamentos completos, laboratórios incríveis, vivência na prática e professores que atuam no mercado, que estão no rolê. E eu quero saber se você sabia que o curso da Unifor em cinema tem nota máxima no MEC. Pois é, esse é o curso para você que quer colocar a sua criatividade, o seu lado artístico para fora e transformar em carreira e se destacar no universo do audiovisual. Quer saber mais? Entra no QR Code ou pelo site unifor.com.br/cinema. E eu preciso falar de uma estrela que brilha lá no Ceará, que é a Urb News. Eles revolucionaram o mercado digital do out of home com painéis incríveis digitais por todas as principais ruas e avenidas de Fortaleza. É inovação, é tecnologia e impacto para você que quer realmente aparecer, para sua marca, para você, para o seu negócio, para o seu projeto. Eles conseguem fazer isso com muita eficiência. Eles realmente não brincam em serviço, é uma inovação em tecnologia e eles conseguem revolucionar também o seu negócio. A maior cobertura UOL do estado do Ceará. Então você já sabe, né? Quer destaque para sua marca, para o seu projeto? É Urb Mídia. Só apontar para o QR Code ou entrar em contato pelo telefone deles, que é 85 30 35 80 63. Fala, meu povo maravilhoso. Estamos começando mais um Os Nordestinos pelo Mundo, turnê Cannes, França. É um prazer estar com vocês, eu estou muito feliz de estar aqui, é uma grande conquista para a gente. Hoje nós estamos num cenário diferente, bem diferente, ó. Temos aqui algumas câmeras nessa varandinha maravilhosa e é guerrilha. A gente monta tudo e faz acontecer, tá certo? Hoje eu estou com uma pessoa maravilhosa aqui, que também é do Ceará, veio de lá, e nós estamos com Natasha Faria. Como é que você tá? Tudo Bate bom, aqui, Léo? cara. E aí? Saiu nossa Massa. entrevista, porra. Pô, legal. Antes de ontem foi um rolê, né? Foi um rolê, mas melhor aqui, né? Mais calmo, Tu tá tranquilo. mais tranquilo. Olha a vista que a gente tá, Dormiu, produção. todo mundo dormiu bem, descansou. Ela está hospedada nesse apezinho lindo em Cannes, maravilhoso, com uma vista incrível, a 10 minutinhos do centro de Cannes, né? É, pertinho. Tudo andando aqui. Tudo é andando, pequenininho, né? tudo andando, rapidinho. Você chegou quando aqui? Então, eu cheguei na terça. Cheguei na terça à noite, porque daí na quarta já era a projeção dos filmes que a gente fez em Fortaleza. Do Director's Factory. Exatamente. A gente vai falar sobre isso também. Vamos. Mas para situar a galera de quem é a Natasha Faria, eu preciso dizer, né? Na verdade, eu queria que você contasse um pouco da sua trajetória entre pesquisa, entre criação artística e o seu olhar sobre o cinema também. Falasse pra gente um pouco do seu ecossistema, né? Porque às vezes as pessoas não são tão singulares, né? Sim. Elas são plurais, e você também é plural. É. Apresenta para os nordestinos pelo mundo, para a galera que está te vendo, que na verdade a câmera não está aqui agora, está ali, ó. Tô confuso, não tô no estúdio. Apresenta para a galera quem é Natasha Faria. Vamos lá, vou tentar. Tenta. Aqui, vamos tentar aqui fazer um resumão. Então, Léo, como a gente estava conversando antes, o meu percurso profissional, ele passa muito pela busca de uma formação qualificada em artes, né? Então isso moldou muito o meu olhar, assim, essa experiência, essa vivência de nordestina pelo mundo mesmo. Acho que esse programa pode ser muito sobre mim. Total. Porque nos anos 90, Fortaleza, né, era uma cidade bem diferente do que é hoje, né? Então, com certeza. Falar para a juventude o que era Fortaleza nos anos 90, algumas pessoas podem dizer, oi?
Porque não tinha Dragão do Mar, não tinha Pinacoteca, não tinha MIS, não tinha Estação das Artes, não tinha nada do que a gente tem hoje. Não tinha essas maravilhas que a gente tem hoje, né? Esses privilégios, né? Exatamente. Então, era outra cidade, né? E aí eu queria ser cantora e queria ser atriz. Não tinha formação na universidade, né? Tinha ali uns cursos no TJA, no Teatro Universitário e tal. E aí a gente fazia, os artistas dessa época, anos 80, anos 90, eram autodidatas muitos. Assim, os que não podiam sair para estudar fora, né? Então, nos anos 90, eu comecei na música numa banda super divertida, chamava Intocáveis Puts Band. Putz? Era muito legal. Putz Band. Era rock and roll com aquela esculhambação bem cearense e tinha Carinha Alexandrino, tinha Moacir BD, tinha Ricardo Kelme, escrevia as letras das músicas, Toninho Martins, então era uma turma de gente bem legal. E aí, nesse momento, eu conheci, assim, digamos, o cenário da música de Fortaleza, pessoas com quem eu me relaciono ainda hoje, inclusive artisticamente, né? O BD, a Paula Tesser, muita gente que eu conheci, Valdo Alderaldo, compositor, o próprio Cristiano Pinho, muita gente que eu conheci nesse momento, alguns já não estão conosco, Sim. Né? E aí, depois disso, eu falei, gente, muito legal, mas eu quero procurar, assim, informação mesmo. E nessa época, a gente ou ia para São Paulo ou ia para fora do país, né? São Paulo, Rio, enfim. E aí eu tinha uma amiga em Portugal. Clássico, né? Tem que sair, né? Tem que sair. É o destino, foi o destino do cearense. Eu não acho que isso tem mais a ver com o dia de hoje, entendeu? Sim. Inclusive, hoje a gente sai para mostrar o que está fazendo aqui, né? Fora, exatamente. E aí eu fui para Portugal. E lá eu fiz uma escola de teatro, escola de artes da cena, assim, multigênero, né? Em Portugal? Em Portugal. Aí depois eu fiquei encadeando uma coisa na outra. Fiz licenciatura, fiz mestrado e passei 15 anos fora de Fortaleza. Aí isso foi licenciatura, mestrado. O mestrado já foi aqui na França, né? Na Sorbonne Nouvelle e tal. E aí voltei. Quando eu voltei, aí eu encontrei uma outra cidade. Eu já estou lá há bastante tempo de novo, né? Então, assim, estou te falando de um passado remoto. Uhum. Entendi demais. Entendeu? Aí você retornou. Aí eu voltei para lá. Quando eu voltei para lá, aí eu já encontrei um outro cenário bem diferente, que inclusive era um cenário do começo, assim, dos anos 2000, de muito otimismo no Brasil, entendeu? Em relação ao governo, em relação à política, em relação à economia, em relação a muita coisa, né? Depois ficou um pouco mais complicado, a gente sabe, mas nesse momento que eu voltei estava assim, um grande otimismo. E Fortaleza era uma cidade vibrante que tem muitos artistas, né? E eu encontrei assim uma cena nos anos 2000 que, meu Deus, era uma explosão, assim, comparado com os anos 90. Não estou dizendo que nos anos 90 não tinha artistas incríveis, que inclusive trabalham até hoje com a gente. Mas a cena era mais difícil. A cena era mais difícil. Institucionalmente, era muito complicado. Terror, né? Mais difícil. Porque eu já conversei com muitos músicos aqui, isso que você está falando é a mais pura verdade. Falam, é unânime. Cara, era um terror. Nos anos 90 a gente estava falando sozinho, tentando uma galera aqui na cidade se engajava, mas não conseguia sair, não conseguia fazer o que a gente está fazendo aqui, né? Exatamente. Nos 90 era uma coisa complicada. Aí a gente chega ali, quando eu voltei, já foi assim, né? Eu já fui trabalhar na Porto Iracema das Artes, né? Já conheci ali uma moçada. Já tinha outra realidade, entende? Essa oportunidade de fazer residência artística, de poder contar com uma bolsa, de poder você conversar com uma pessoa que vai te ajudar a desenvolver seu projeto, né? Aí foi aí que eu conheci o Carim, foi aí que eu conheci o Sérgio Machado, foi aí que eu comecei um pouco mais a entrar no mundo do cinema de maneira com os profissionais de cinema. Entendi. Né? Eu estava de trás das câmeras, eu fiz alguns filmes para alumbramento, né? Eu sou atriz também, mas aí de repente eu comecei a ver o lado de lá, né? Da formação, da produção, que também é muito legal, assim. Hoje você está fazendo doutorado em História, na França aqui, né? Na verdade, fica em que lugar da França? Em Paris. Paris mesmo. Você fica indo e vindo, mora lá, como é que funciona nesse período do doutorado? Então, aí eu tirei um ano sabático.
Eu fui diretora do Dragão do Mar por 4 anos. Precisou de um ano sabático depois. Precisei de um ano sabático depois. As pessoas que estão escutando aqui sabem do que eu estou falando. É estressante, né? É muito desafiador. Eu vou dizer assim, né? Acho que eu vou usar essa palavra. Porque, na verdade, eu acho muito legal, muito importante, inclusive, o olhar do artista na gestão. Claro. Entendeu? Eu defendo muito isso, assim. Eu acho que não dá para você... Aqui na França, por exemplo, eles têm uma coisa interessante que é uma gestão de 2. Eles têm um diretor que faz a coisa mais burocrática e tal, não sei o quê, e eles têm um diretor artístico. Então, eles 2 conversam. Lá no Brasil, isso não é assim tão ao pé da letra, entendeu? Você tem um diretor e você tem um diretor executivo, fica misturado, assim, quem faz curadoria, quem pensa conceito e quem faz... na parte mais da burocracia. E eu gosto de misturar tudo, e eu gosto de misturar tudo com muita gente. Então, assim, essa experiência do Dragão, que durou 4 anos, foi a minha primeira experiência de gestão de uma sala de cinema, por exemplo. Aquela joia que a gente tem em Fortaleza, que se chama Cinema do Dragão. Aquilo é uma coisa única, sabe? Assim, no Brasil é único. É uma sala de cinema pública, os ingressos são a preços muito populares e a programação é o melhor que tem no mundo, e no Brasil e no Ceará. Então, assim, para o ecossistema, como você falou, do cinema no Ceará, não dá para imaginar sem a sala do Cinema do Dragão. Ali é simplesmente incrível. Ali é simplesmente incrível. A primeira entrevista que eu fiz com o Karim foi lá dentro da sala. Foi lá? Pois foi lá que eu conheci Karim, foi lá que eu conheci o Kleber, que está aqui com o filme, entendeu? Foi lá que eu conheci tanta gente importante, assim, para o pensamento, né? O Pedro Azevedo, que foi curador anos, o Cinema do Dragão, é um cara interessantíssimo. Então, não vou nem falar aqui a lista de gente que não dá. É gente demais. Muita gente, né? É muita gente. É desde o cara que faz a projeção, o projecionista, até o público. Total. Tem fã de carteirinha. Tem gente que assiste tudo. A gente sabe quem são essas pessoas. Total. Então, assim, durante 4 anos disso, eu vinha da Porto Iracema. Eu vinha da Porto Iracema, né, nos laboratórios de criação, fui coordenadora lá. Aí depois, diretora do Dragão do Mar. Aí pronto, aí eu falei, não, agora eu vou precisar fazer um doutorado. O doutorado é uma maneira também, para mim, estudar é uma maneira de pausar um pouco. É aquela pausa ativa. No treino, né? Tu para, mas tu está se movimentando e mantém ativo, né? E você dá um passo atrás e você olha o que você está fazendo. Porque às vezes quando você está fazendo, você não está vendo o que você está fazendo, você está fazendo. Tu está só existindo, né? Você está no automático, né? E muita coisa urgente, muita urgência. Aí você vai fazendo as coisas porque são importantes por determinadas razões. Aí quando você pausa, você vê, gente, que foi aquela loucura. Que foi que eu fiz, né? Foi aquela loucura que eu inventei ali. Às vezes é muito importante olhar de fora, né? É muito importante. Pronto, a gente tem que falar agora também sobre o fato de que você é diretora adjunta do Museu da Imagem e do Som, lá de Fortal City, do Ceará. Como é esse trabalho na prática, Natasha? O que você faz na prática como sendo diretora adjunta? Eita, pergunta. É difícil, é? E a transformação também que o museu oferece, né? Vamos lá. A prática de uma direção adjunta tem a ver com as pessoas que estão conosco, de novo, sabe? Então não é uma coisa muito misteriosa, não. É uma coisa de ter várias equipes e você precisa conversar com essas pessoas e as pessoas precisam conversar umas com as outras. Então, a gente não trabalha só, sabe, Léo? A coisa que eu mais quero dizer assim é que a gente não trabalha só. Então, uma das coisas que eu estudei gestão, eu fiz um curso de gestão na FGV porque eu acho que é importante, entendeu? Você tem alguma base teórica para a sua prática. Total. Sabe? Eu gosto de estudar mesmo, então tudo bem. E aí, você tem muita... É engraçado, você tem muita disciplina de gestão de conflito, de gestão de gente, assim, eu acho que nós, artistas, né, a gente, essa parte vou ter uma ideia. Todo mundo tem muitas ideias, muito legais, sabe? Não é exclusividade minha, sua, de ninguém. Todo mundo pensa, todo mundo tem ideias incríveis. Aí você tem nesse papel, o que é fazer isso, né, que foi a pergunta que você fez, é você pegar essas ideias incríveis das pessoas e colocar essas ideias para conversarem, as pessoas para conversarem, e a gente fazer análise de cenário. Gente,
esse ano vamos fazer isso? Esse ano é importante, vai ter a COP30, sei lá, entendeu? Assim, viagem, vai aniversário de Fortaleza, não sei, qualquer coisa, sabe? E aí a gente... Vamos dar uma importância maior a isso aqui, e ano que vem a gente faz isso, vamos fazer isso agora, daqui a pouco a gente faz aquilo. As coisas vão se encadeando para terem assim, uma certa lógica, porque às vezes o que a gente faz, e eu tenho pensado cada vez mais nisso, como é que chega no público? Tem que fazer sentido para o público. O público não está dentro de uma instituição cultural. As pessoas não entendem o que acontece ali, entendeu? As pessoas, no nosso caso, às vezes as pessoas não se sentem nem autorizadas a entrar, sabe? É um trabalho de mediação com o público que tem que ser muito cuidadoso, né? Muito constante, né? Há um grande desnível, há um grande gap de experiências, né? De formação, de acesso, né? de moradia, de tudo, né? No Brasil. Nossos problemas são imensos. Então, como que as pessoas que estão na gestão cultural vão fazer para dissolver um pouco essas barreiras, né? E fazer com que as pessoas se sintam à vontade para entrar no museu, como elas vêm, né? Ainda por cima é tudo gratuito, ainda por cima é tudo acessível, ainda por cima é um trabalho importante feito de acessibilidade cultural mesmo, sabe? Que o Estado do Ceará tem isso como premissa. Não está fugindo um pouco aqui do nosso assunto, mas, por exemplo, a gente... O podcast é é isso, embora, né? Só vai. A gente estava comentando ontem que o Festival de Cannes é a coisa mais incrível do mundo, mas em quesito de acessibilidade, eles não trouxeram para cá ainda. Engraçado você falar isso, engraçado entre muitas aspas, que não é engraçado, mas curioso. Eu reparei. Você reparou? Eu estava andando pelos lugares e eu não vi essa acessibilidade. Não tem. Eu vi até um rapaz de cadeira de roda, automatizada que ele estava, e ele sentindo certas dificuldades de transitar. Por que isso, né? Num festival tão grande, né? Eu não vi, assim, nenhuma possibilidade de pessoas com, né, baixa visão ou pessoas, né, da comunidade surda, enfim, pessoas DEF de maneira geral acessarem. Eu não vi. Não vi. Eu fiquei olhando, assim. E você ainda está falando dessa situação, né? Eu ainda falei da locomoção. E isso, todo tipo. A locomoção, então, é terrível. Porque se tanto de gente não faz um corredor, não tem como chegar. É sempre muita gente. É sempre muita gente. Então, enfim, aí, sobre o MIS. O MIS é um prédio novo, né? Como você sabe, foi aí todo reformado, refeito, né? Aquela parte do anexo há 3 anos atrás. E a gente fez 3 anos agora em março, né? E o MIS, ele tem uma coisa muito rara no Brasil, que é aquela sala imersiva. Né? Que o nosso diretor Silas de Paula ele sempre fala da sala imersiva, que a gente está aprendendo, que a gente está entendendo como usa, como chama as pessoas e tal, com a preocupação de a gente ter uma programação que seja de encantamento, divertida, que traga criança, que traga família, não sei o quê, ao mesmo tempo que a gente possa também ter uma experiência de linguagem. Sim. Entendeu? De você ficar forçando um pouco, forçando assim, no bom sentido, né? De você ficar experimentando essa linguagem que aquela sala oferece, né? Então, só para te explicar, é uma das únicas salas no Brasil, é a única sala pública. A outra sala que tem no MIS de São Paulo é uma sala alugada, num espaço fora do museu, entendeu? Se você quiser ir, você tem que ir de outro jeito, você não, né? E não é gratuita. Então, a nossa é a única. Com tecnologia de ponta, que uma pessoa especialista de São Paulo me falou que é a única na América Latina. Então, não precisava ela ter me dito isso, né? Eu já sabia, mas ela sabe também. Chegou lá, Chegou lá, entendeu? Então, assim, o privilégio que é a gente ter o MIS em Fortaleza, tanto é que, para você ter uma ideia, ano passado a gente esteve aqui, ano passado eu fui convidada para uma Bienal em Marseille, tudo pago por eles. Uma Bienal para falar só de arte imersiva, novas mídias e tal. Isso foi em novembro. Em abril desse ano, fui convidada para participar, quando eu digo eu, não, é o MIS, é o convite institucional, né, que vem para a instituição, para o festival que chama New Images, em Paris, um festival de arte e novas mídias também, o maior do mundo. Eles têm um marché, como esse marché aqui, marché do filme, eles têm um marché lá de arte e tecnologia. Que massa. É específico.
possibilidade da galera fazer negócio, vender, se conhecer, network, né? Esse networking específico para salas imersivas, para games, para VR, XR, realidade aumentada. Você imagina como isso é de nicho. E o MIS já está lá. Que massa. Nenhum outro museu do Brasil foi convidado. Que massa. Entendeu? É impressionante, Natasha, quando você observa de fora, eu tenho o privilégio de conversar com você, com várias pessoas, o quanto Fortaleza está se destacando em relação ao Brasil em várias coisas, e uma grande potência do Nordeste também, porque esse suporte ao artista que rola com o Dragão do Mar, que rola com o museu, que rola com o Museu da Fotografia, imagem, som, tem muita coisa que está acontecendo, como você disse, nos anos 90 não existia, né? E aqui a gente está com uma ambulância, espero que a pessoa esteja bem, né? Mas não reparem no som. É uma coisa de destaque, é uma coisa que a gente tem que exaltar. A arte, assim como a arte, como esporte, muda como a ciência, muda a vida de pessoas. Quantas vidas, a arte marcial, quantas vidas foram salvas. Enfim, eu fico muito orgulhoso do que está sendo construído por vocês e pela nossa cidade, né? Pelo nosso estado. Então, Léo, eu não preciso nem falar, porque eu sou militante mesmo, né? Mas aí nessa coisa de ficar estudando um pouco sobre as políticas culturais no Brasil, sabe? O Brasil é um país muito estranho, assim, porque a gente tem um século XX de democracia e ditadura, democracia e ditadura, democracia e ditadura, né? Então, a maneira como as políticas públicas de cultura elas são instrumentalizadas para servir a determinado projeto é muito curioso, sabe? Demais. É muito curioso. Então, eu posso até te dizer que eu estava fazendo um gráfico e que a cada mais ou menos 17 anos, uma média, às vezes 10 anos, às vezes 15 anos, tudo é destruído. Para tudo voltar a ser colocado num lugar, como aconteceu agora. Como a ministra estava falando numa mesa que ela fez, né? O Ministério da Cultura faz 40 anos esse ano. E eles acabaram de ter que reconstruir, estão reconstruindo tudo de novo, porque em 2019 foi fechado. Então, esse é o espelho do Brasil, das políticas culturais no Brasil. A secretária falou sobre isso também. Pois então, sabe assim, isso é uma coisa, imagina a potência que teria tudo isso que a gente faz, que é incrível. Se não parasse. Se não parasse. Direto. Se fosse contínuo, se as pessoas entendessem. Independente do governo, continuar. Exatamente. Porque às vezes parece que a cultura, para determinadas pessoas, é ruim, né? É como se não é para dar cultura. Não é prioridade. Óbvio que nós temos saúde, que nós temos uma série de coisas para cuidar, educação, mas cultura faz parte. Assim, na pandemia, por exemplo, salvou todo mundo, se não fosse a cultura e a arte, o que seríamos de nós? Assim? Muito, música para ouvir em casa, filmes para assistir, produção, a galera filmando no meio da pandemia para abastecer as pessoas de arte e cultura quando elas estavam dentro de casa. Então a gente tem muitas... Né? A gente tem que abraçar a cultura, independente se é um governo de esquerda ou se é um governo de direita. Né? Tem que virar política de Estado mesmo. Né? Mas o entendimento passa também pela pessoa, o cidadão comum. Esse que vai frequentar. Ele tem que defender. Entendeu? Exato. Porque daí eu posso não estar lá, você pode não estar lá, outra pessoa pode não estar. Mas se a população toda entender que aquilo é um direito fundamental, importantíssimo para a saúde, para a vida, inclusive isso já foi tema de pesquisa internacional, já saiu no The Guardian, entendeu? Do quanto que o acesso à cultura aumenta a expectativa de vida, aumenta a qualidade de vida. Isso é uma coisa já está resolvido, cientificamente já foi comprovado. Então, só que aí eu acho que ontem saiu uma pesquisa na USP que fala que o brasileiro é a pessoa mais miscigenada do mundo. Eles mapearam o genoma, sei lá, não sei quantas mil pessoas, entendeu? E o brasileiro é a pessoa mais miscigenada do mundo. Então, veja que riqueza. Né? Uma mistura boa, né? E a gente, às vezes, acha que isso é uma coisa menos, entendeu? Tem gente que não gosta da mistura, não. Tem gente que não gosta da mistura. E eu acho essa a maior beleza que a gente tem. A maior beleza que a gente tem é uma coisa que se traduz artisticamente, né? O brasileiro é respeitado, o artista brasileiro é respeitado no mundo todo. É querido, é bem-vindo. A literatura, a música. Eu tive a oportunidade de ver isso em vários lugares, entendeu? O artista brasileiro, aí as pessoas estão dispostas, elas abrem assim, é um artista brasileiro. Total. Entendeu? E no Brasil a gente tem que ficar nessa luta. Mas tudo bem, porque nós somos de luta. Vai dar certo, vai dar certo. A gente vai conseguir. Vai dar certo. Agora, a gente vai conseguir. Natasha, você aqui em Cannes, você veio
junto com a galera do Directors Factory, né? Isso. Eu acho que vale a pena a gente falar sobre isso. A gente tem uma entrevista menor aqui, mas você está convidada no estúdio. Para voltar para o estúdio. Legal, Todo mundo que eu estou entrevistando aqui, eu estou estendendo... Tem muito assunto, né? Porque é muito chato se eu falar meia hora rapidinho, mas vai dar certo. O que eu quero saber também é, você veio com a galera, veio com o Karim, veio com os 4 diretores, Isso. na verdade, acho que são 3 cearenses e uma... 2 cearenses. 2 cearenses, um de Alagoas, Uma de Alagoas e um de Manaus. Manaus. Pronto. Entrevistamos os 4. Foi. Tá no nosso especial, inclusive, gente, vocês podem entrar no card, que já tá saindo. Que legal. Todas essas entrevistas do especial Ceará Criativo. Aqui é o Nordestinos pelo Mundo Cannes. São 2 coisas diferentes, 2 entregas diferentes. Isso. Mas fala um pouquinho do que você está fazendo aqui, o que você está achando disso tudo que você está vivendo. Então, esse projeto é importante até situar quem não está entendendo muito bem ou quem não sabe. Ele nasceu ano passado, então faz 1 ano que a gente está trabalhando ininterruptamente para trazer esse projeto. Inclusive nasceu nessas ruas aqui, né? Inclusive nasceu nessas ruas aqui, exatamente, né? Esse projeto ele já existe, né? Ele faz parte da Quinzena de Realizadores, que é, digamos assim, um festival paralelo junto à mostra oficial. Tradicional, né? Pra caramba. Tradicional pra caramba, muito importante porque é o olhar dos profissionais, dos realizadores, né? Como o nome sugere. E aí o Karim, como o Motel Destino teve aqui ano passado na competição, a gente veio, né, acompanhar, e aí o Karim falou, gente, tem um projeto aqui que é bem legal, vou pedir para a pessoa apresentar para vocês, se vocês tiverem, né, vontade de conhecer e tal, vamos. Aí essa francesa que chama Dominique, ela já trabalha com eles há muitos anos, mais de 10 anos, né, com a mostra, com a quinzena, e ela promove essa oportunidade para novos realizadores, jovens mesmo, eles têm todos aí 30 anos, entendeu? E aí ela explicou um pouco, né, como é que funciona. A gente junta 4 pares, né? Esses pares de realizadores produzem um curta-metragem, vem a Cannes e tem a oportunidade desses 4 filmes, né, serem exibidos na grande tela. As pessoas também não têm noção de que os cinemas aqui, eles têm 1000 lugares. Entendeu? É muita gente. Muita gente entrando numa sessão. E as sessões são todas esgotadas. Você tenta marcar uma coisa, você não consegue. Tem gente que vai com o seu smokingzinho, com o seu... Fica humildemente e fica na do lado fila, de fora esperando. Por favor, um ingressinho pra mim. De gravata borboleta na fila esperando. Então, assim, não é um cinema que tem 200 lugares, tem 1000, tá lotado, entendeu? Então esse tipo de projeção internacional a gente queria ter. E aí a gente, ok, legal, o orçamento é esse, as condições são essas, né, o formato é esse, e a gente bora começar a trabalhar. Aí veio a Janaína, né, que é produtora, que é sócia da Inflamável, né, e a gente começou a trabalhar muito assim, em diálogo com eles. Então, é todo um desafio de você fazer uma coisa no outro fuso horário, noutra língua, com outras regras do jogo. Total. É muito desafiador, assim, mas a gente aprendeu muito no percurso. E aí, quando essas pessoas chegaram em Fortaleza para fazer visita de locação, que começaram as reuniões online, porque... e aí, para a gente foi importante também outra coisa, porque nós somos bem... né? A gente resolveu que não seria... Porque eles fazem uma edição por país, né? Por exemplo, o próximo país agora, se não me engano, é a Indonésia. Essa edição seria... Ano que vem, né? Já estão em pré-produção. E aí, essa edição seria o Brasil. Mas o Brasil, para a gente, é muito grande. Então, a gente optou pelo recorte Ceará, Norte, Nordeste. Entendeu? E aí, como você falou, tem 2 pessoas do Ceará, uma realizadora alagoana e um realizador amazonense. E os diretores internacionais que vieram, né? Os internacionais que vieram. Já entendeu? o Portugal, enfim, tem uns lugares, né? Exatamente, Egito, Cuba. Cuba, E aí, e outra condição que a gente colocou, além de ser Norte e Nordeste, né, com mais vagas para o Ceará, era que tudo fosse filmado em Fortaleza. Apresentar as locações de Fortaleza. Por questões de produção, a gente não tem que pegar uma van, colocar todo mundo junto, viajar 1h30, entendeu? Ou ter que hospedar todo mundo fora de Fortaleza. Mas também porque a gente queria mostrar, e acho que isso se traduziu muito bem na tela, as diferentes possibilidades de locação em Fortaleza. Então tem centro da cidade, tem o mangue, tem a praia, tem duna, tem... Teve tudo. Teve tudo, tem um porto industrial, né, uma coisa bem industrial mesmo. Então a gente fez essa opção também.
Aí pronto, aí depois foi set de filmagem, desenvolvimento de roteiro, set de filmagem, pré-produção. Fortaleza a gente filmou durante o carnaval. Então também foi desafiador isso, entendeu? Feriado, aquela confusão, muita gente. E outra coisa que eu queria dizer é que 4 realizadores Norte e Nordeste, 4 realizadores internacionais, isso é tudo muito legal. Mas e a grande equipe? Mais de 100 pessoas envolvidas. Não sei quantos estudantes, estagiários de todo canto, gente que está cursando ainda cinema, entendeu? Os produtores todos que estão envolvidos, as várias produtoras, os estúdios, as empresas que locam equipamento. Então, todo esse ecossistema funcionou, né? Foi beneficiado. Todo mundo pode dizer que participou dessa iniciativa. Exatamente. Né? Não é só então, o Carim que está ali como produtora. Né? Não é só o Carim, entendeu? Então, não é só Cane, é lá na universidade, em Fortaleza. A pessoa que está estudando audiovisual, que quer um dia, né, trabalhar com isso, que teve a oportunidade de fazer isso no seu estágio. Total. Então, assim, isso é... é gigante. É gigante, é muito lindo. Total. Perfeito. Mas eu soube, quando a gente estava conversando em off, que você está aqui também, obviamente com os interesses do Miss, pensando numa competição que vai ter aqui. Do que se trata isso que você veio fazer aqui também? Fala. Então, é super legal isso, Léo, porque são novos olhares, novas formas de fazer cinema, que eles têm agora, tanto aqui quanto em Veneza, uma competição imersiva. Que, ou seja, você tem as várias competições de filme que estão rolando aqui e você tem ao lado um lugar em que você só vai ver audiovisual, obras com essa característica imersiva, como a gente tem lá no MIS, entendeu? Então são obras enfim, tem todo tipo, né? Numa sala imersiva, também tem com o óculos, né? Realidade virtual, realidade aumentada, também tem instalação sonora. Então são obras, essa é a segunda edição que Cannes faz isso, a primeira foi ano passado. E eu fiquei totalmente fascinada, porque ano passado também foi a primeira vez que eu vim para cá, como diretora adjunta do MIS já. Eu falei, gente, isso aqui parece feito de propósito. Entendeu? É o primeiro ano que eles abrem, primeiro ano que eu venho e representando o MIS e já tem essa mostra paralela, que é uma mostra focada nessas novas criações, né? Massa. Aí eu fiquei com isso na cabeça, aí eu escrevi para o diretor, porque eu sou dessas, eu escrevo para o diretor. Tem que ir à luta, pô. Né? E aí tive uma reunião com ele online e tal, aí ele falou, Natasha, venham ver aqui as obras que a gente selecionou, tem 16 obras do mundo todo, sabe? E venham ver e a gente vai começar a trabalhar na possibilidade de levar isso para o MIS, de fazer uma edição lá, sabe? Mas o que eu acho mais interessante é que eu acho muito importante que a gente lá em Fortaleza, a gente tenha contato com o que está sendo feito no mundo todo. Porque eu acho que isso é muito também da alma do cearense. Total. Entendeu? Essa curiosidade, essa abertura para ver o que está rolando em todo canto. Né? A gente não fica fechado, concentrado. Claro que a nossa produção é mais importante, porque ela envolve uma série de outras coisas, né? De investimento público, enfim, de tudo, de formação de cadeia mesmo, de trabalho. Mas a gente poder ter acesso ao que está sendo feito no mundo todo nos coloca numa situação muito privilegiada. Totalmente. De saber mais do que está rolando mesmo, entendeu? Então, peraí, o que eu estou fazendo aqui? Eles estão falando disso, eu estou falando daquilo, eles estão usando essa técnica, a gente está usando essa outra. Vamos misturar tudo isso aqui. Entendi. Entendeu? Incrível. E você vai hoje lá? Eu vou hoje. Que é o seu último dia, inclusive, exatamente, aqui. Que é meu último dia aqui, tem 16 obras, vai ser maratona total. Irado. Você volta quando? Não, você volta, eu digo, que horas? Não, eu só volto amanhã. Então tu ainda dorme aqui. Durmo aqui. Porque eu achei que você estivesse no aperreio já de ir fazer e ir embora. Não. Ainda tem uma soneca. Depois do... A gente veio com essas duas agendas, né? Depois do Director's Factory, aí agora concentrar forças na competição imersiva, conversar com as pessoas, ver o que é que pode ser. E o saldo do Director's Factory? Todo mundo feliz? Todo mundo muito feliz. Todo mundo muito feliz, todo mundo com muitas reuniões de negócios, todo mundo fazendo negócio, todo né? mundo querendo fechar contrato, distribuidoras, produtoras. Eu tava falando, a última entrevista que eu fiz foi com a Estela. Sim. Ela que é de Manaus, né? A Estela de Alagoas. De Alagoas, desculpa. Manaus é o Bernardo. Pronto, lembrei. Gente, é muita entrevista, eu tô já, né? Calma. Muita gente, é muita gente. O Bernardo não, mas a Estela falou
que ela, pô, tô conversando já com a Noruega, tô falando já com, sei lá o que, países bem distantes, assim, interessados em coprodução. É muito massa, né? É muito legal. Legal Inclusive demais. vai ter um curso lá em Fortaleza que a gente articulou também ano passado, que se chama Produir au Sud, produzir no Sul, de capacitação de produtores para fazer coprodução internacional. Vai acontecer agora, em agosto, muito em Fortaleza. específico, né? Inscrições já estão abertas. Mas tem um mercado, gente, de verdade. Eu conheci pessoas aqui em Cannes que eu não sabia que elas existiam. Tu faz... Isso existe? Essa profissão existe, mas eu sou low profile, ninguém sabe e tal. Então, assim, é muito massa ver o tamanho desse mercado e as possibilidades que tem, né? É isso aí. Mulher, é o seguinte... Queria te agradecer por a gente ter trocado essa ideia nesse lugar maravilhoso. Valeu. Tá rolando a câmerazinha aqui ainda? Tá piscando? Tá piscando. Olha aí, ó. Lindo demais. A gente é o nosso drone, viu? Eu tô olhando pra cá porque a minha câmera geralmente fica aqui. Mas tá aqui agora. E eu queria te agradecer muito. Quero estender o convite para o nosso estúdio em Fortaleza. Para a gente ter mais tempo de conversa, mais coisa. Esse foi o Nordestino. Você quer mandar um recado pra galera dos Nordestinos pelo Mundo? Gente, eu já acompanhava Nordestinos pelo Mundo, sempre muito bom. Vejo muitas pessoas queridas com quem eu já cruzei por aí. E agora eu faço parte também, estou muito feliz. Muito obrigada. Tá dentro, já era. Entrevista 400 e alguma coisa, já tá 430, sei lá quanto que a gente já tá de entrevista. E eu quero agradecer também. Para mim é um privilégio estar aqui, representando a cultura nordestina. Virarei cidadão fortalezense. Oficialmente vou receber minha cidadania. Legal, parabéns. Quero agradecer ao Gabriel Biologia, maravilhoso, por ter feito essa iniciativa. Que legal. Não podia ser de uma pessoa melhor, meu irmão. Você é um cara massa. E a secretária já me prometeu a cidadania cearense. Ah, que bom, muito legal. Porque eu falei pra ela, não, eu vou tirar... Duplamente qualificado. Vou tirar de Fortaleza, mas eu não posso ficar sem a do Ceará. Tem que ter ela, pô, a gente vai resolver isso. Já resolver, legal. Vai resolver. Duplamente qualificado. E é um privilégio estar com os nordestinos aqui. Às vezes a gente nem acredita, né? Acho que a gente só vai perceber quando voltar. A gente só tem a dimensão depois. Porque quando a gente tá aqui trabalhando, é como se eu estivesse trabalhando lá mesmo e tal. Mas aí quando acabar, voltar pra casa, a gente... Caraca, a gente fez Cannes, né? Que lombra isso. Mas estamos todos aqui vivendo isso e respirando isso. Exatamente. Viu? É o Nordeste representando o Brasil. Então respeita o eixo dos 9 Nordestes. Não é só eixo Rio-São Paulo, não, viu? Galera, esse foi mais um Nordestinos pelo Mundo. Muito obrigado, mulher, por você ter participado. E a gente se vê no próximo, né? Tá só começando, Nordestinos pelo Mundo, Cannes. E um beijo no coração de cada um de vocês. No card tem todos os episódios também que estão saindo do Será Criativa. Assim, entrevistas incríveis lá, de Carinha até a secretária e todos os diretores que participaram. Vale a pena vocês assistirem também. Um beijo, pode mandar um beijo pra galera. Obrigada. Beijo, galera. É nóis. Valeu. Valeu.